Ele é um brasileiro, filho de iranianos e membro da religião Bahá'í. Como produtor cultural, usa suas obras para mostrar ao mundo a perseguição aos Bahá'ís no Irã. Representante da ONG United for Iran, ele luta para que a República Islâmica enfrente uma reforma democrática e pelo fim das violações aos direitos humanos. Para falar sobre a religião Bahá'í e sobre o Irã, o nosso Opinião Livre de hoje conversa com o ativista Flávio Hasek. Muito prazer em receber você. Prazer Flávio. estar aqui, Silvia. Antes de mais nada, o que é um ativista, principalmente um ativista iraniano no Brasil? Olha, o ativismo ele pode acontecer em diversas áreas, assim. Eu conheço ativistas que trabalham direitos humanos. O ativista, qual é a participação real? A denominação do ativista, o que ele faz? Assim, eu vou dar a minha interpretação disso. Eu acredito que um ativista é uma pessoa que vê a realidade, ele tem princípios e valores pelos quais ele luta, são princípios que ele acredita, e ele leva para a rua essa luta por esses direitos. Para a rua, literalmente falando? Literalmente falando. Eu acho que assim, não existe o ativismo dentro de casa. Eu acho que até existe um ativismo online. E eu acredito que ele é verdadeiro, mas eu acredito que o ativismo ele precisa ir para a rua. Ele precisa ter um contato com outras pessoas. A gente precisa conversar. Essa coisa de não se conformar, né? De não se conformar e de encontrar pessoas, de exercitar a solidariedade e compaixão. Eu não acredito na solidariedade e compaixão só na internet. Só no blá, 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 né? Ah, eu queria que mudasse, eu queria que as coisas fossem diferentes. O ativista vai para as ruas e faz. Faz, exatamente. Eu acho que é na ação. O mundo está cansado de palavras vazias. As pessoas querem ver ações reais. Elas querem ver transformação, tanto nos indivíduos como na sociedade organizada. Se você não tem esses dois pés, você não tem uma transformação real. Você é o indignado com o mundo? Você é o indignado com o que acontece no Brasil, por ser brasileiro e estar aqui? Ou o seu ativismo é especificamente focado no que acontece no Irã? É engraçado você usar a palavra indignado, porque isso é por exemplo, o meu ativismo ele não é fruto de uma indignação. Ele é fruto de uma vontade por transformação. Eu acredito que a natureza do ser humano é nobre. Eu acredito que o ser humano é bom por natureza. Ele nasce bom. Nasce bom, perfeito. Ele nasce bom. Eu acho que ninguém nesse mundo acredita que uma criança nasce má. Já uma assassina. Eu acho que também não acredito. Isso não existe. Então, eu sou uma pessoa que tem muita esperança. E eu acho que os ideais que eu defendo, eles estão ligados à esperança. A esperança por transformação. Uma das grandes questões que a gente vive hoje no mundo é que você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, você vê a corrupção no Brasil, você vê a escalada militarista no leste europeu, você vê a resposta... Os jihadistas estão fazendo. Então, quer dizer, a gente vê na TV, a gente vê às vezes em tempo real. Exatamente. E você vê essas pessoas criando canais para divulgar a barbárie. Aí, naturalmente, você conversa com as pessoas e as pessoas dizem, eu perdi a esperança. Eu perdi a esperança no meu governo, eu perdi a esperança nas minhas instituições, eu perdi a esperança na religião. Hoje em dia, se você pergunta para uma pessoa o que a religião representa para ela, a pessoa vai dizer dogma, atraso, incompreensão, intolerância. Antigamente, a religião representava o quê? Solidariedade, amor, compaixão, caridade. As pessoas estão descrentes, não importa a religião. Não importa a religião, exatamente. Eu sinto que existe uma falta de esperança e existe um anacronismo. Quase como se as pessoas olhassem para as instituições e dissessem, essas instituições não me representam mais. Esse modelo democrático não representa, ele não responde às necessidades desse mundo que está aí fora. Quando a gente olha para a janela e olha essa cidade aqui atrás, que você vê por essa vista, você diz, essa cidade atende às minhas necessidades como ser humano? Nessa cidade eu vejo árvores, nessa cidade eu consigo ver o horizonte, o nascer e o pôr do sol, nessa cidade eu encontro amigos com os quais eu possa me relacionar. A preocupação principal das pessoas hoje em dia é segurança. O
que vai acontecer com a economia. Isso no mundo todo a gente está falando. No mundo todo. Não é? Eu digo essa cidade porque essa cidade faz parte de um modelo de construção de civilização. E a gente está questionando esse modelo de civilização. Diz assim, E qual que é o principal trabalho que você faz como ativista? Quer dizer, nesta United, como é que é? for Iran. For Iran. Você trabalha aqui no Brasil de alguma forma, tentando modificar o que acontece lá fora? Porque minha pergunta, na verdade, é a sua indignação em relação a tudo. Quer dizer, você é ativista aqui e a sua luta maior, independente dessa da gente querer um espaço melhor onde a gente vive, é focada em quê? Tá. Então, eu acho que assim, a gente vai falar hoje sobre o United for Iran, a situação do Irã, porque é uma situação específica. Mas assim... É que eu embaralhei tudo, a gente já começou no Bahá'í, mas eu quero saber primeiro qual é o teu objetivo realmente. A gente pode falar sobre a fé Bahá'í, podemos falar sobre o Irã. Eu acho que um verdadeiro ativista, ele não se prende só a uma causa. Quem pensa em direitos humanos não pensa só no direito das mulheres, ou no direito das crianças ou das minorias, e quer saber o que está acontecendo com os animais. Uma pessoa que pensa direitos humanos ou que pensa uma nova civilização, pensa um trabalho maior. United for Iran é um caso muito específico. Eu sou Bahá'í, filho de iranianos, nasci no Brasil. Então vamos explicar já o que é ser Bahá'í. Ser Bahá'í, boa. Ok. Então o que acontece? A fé Bahá'í é uma fé que nasceu no Irã. Olha lá, Free the Baha'is In Iran. in Iran. Isso foi uma manifestação, que é uma instalação que a gente fez na praia de Copacabana no começo do ano, com 999 bolas coloridas representando os Bahá'ís que estão presos no Irã hoje por suas crenças religiosas. Então vamos lá, vamos explicar o que acontece com essa minoria. Isso, né, eu só explicar no um pouco o que é Bahá'í. A fé Bahá'í é uma religião. Só que assim, quando você fala religião, as pessoas associam de novo aquela história dogma, clero, igreja. A fé Bahá'í não tem dogmas, não tem clero, quer dizer, a gente não tem padre, rabino, como chama, sheik. A fé Bahá'í é uma religião que se organiza de uma forma totalmente diferente. Eu posso explicar um pouquinho mais lá na frente. Por favor, não, você pode falar. E a fé Bahá'í, ela tem 3 princípios básicos. Os Bahá'ís acreditam que existe só um Deus. Ok. Todas as religiões vêm do mesmo Deus e todos os seres humanos são iguais. Tá. Aí você diz, todo mundo concorda com isso? É. Mais ou menos. Muitas pessoas acreditam que cada religião tem um Deus diferente. O bom senso diz que o mesmo Deus que me criou e criou você é o mesmo Deus que criou todas as outras pessoas no mundo. Sim. O que a fé Bahá'í diz? Que a cada tempo na história, Deus envia um mensageiro, um manifestante, um profeta, e ele traz uma mensagem específica para aquele povo, para aquela situação, para aquele tempo. Naturalmente, aquele profeta, aquele manifestante vem e diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém chega a Deus senão através de mim, e aquilo tem um momento para acontecer. A mensagem que vem desse profeta ou desse manifestante, ela tem 2 características. Esse é um ponto fundamental para entender. Um ponto é espiritual, que são princípios espirituais. Esses não caducam nunca. Ok. E os outros são princípios sociais. Esses caducam. Eles perdem a importância no tempo. E eles precisam ser renovados eventualmente. Por exemplo? Vou dar um exemplo para você. Dentro do judaísmo, você tinha leis referentes a tipos de comidas diferentes. Ok. Não se deve comer porco, não se deve misturar laticínio com Até carne. no catolicismo também temos as nossas crenças. Exatamente. Dentro do catolicismo, dentro do cristianismo como um todo. Não estou assumindo nenhum tipo de grupo separado. Essas regras, elas tinham a ver com o momento histórico da humanidade e o povo para o qual foi trazida. Naquele momento. Naquele momento. Ok. Isso acontece dentro do Islã. Se você pega o islamismo é a religião da opressão à mulher? Para mim, não. Agora, você diz, as leis que Maomé trouxe há 1.300 anos atrás, na Arábia, no deserto, se aplicam a uma mulher hoje no Brasil? Não. Não. E isso desqualifica o Islã? Não. Quem tem que entender a realidade tem que olhar para aquilo e dizer assim, a religião, como tudo no mundo, muda no tempo. Você conhece alguma lei de 150 anos atrás que ainda pode ser utilizada aqui da mesma forma?
Não, as leis têm que ser renovadas, a Constituição tem que ser reescrita, a realidade muda. Quer dizer, as leis da religião ou do que você tem vão se adaptando de acordo com a gente ou a gente não tem que se adaptar a elas? Perfeito. Eu acho que aí tem uma questão interessante. Eu acho que assim, ciência e religião não podem discordar. Se discordam é que tem alguma coisa de errado. Você não pode dizer que uma lei religiosa é diametralmente oposta de uma lei científica. Ciência e religião são os dois lados diferentes de uma mesma moeda. Se você tem, e hoje em dia a gente tem uma questão muito forte, isso, o Richard Dawkins vai vir para o Brasil, e é um cara interessante, ele é um cara que escreveu vários livros sobre o ateísmo e tal, e levanta algumas bandeiras que são muito interessantes, mas elas estão ligadas ao quê? A uma negação da religião como uma forma de ver a realidade. E a gente vê a religião e a ciência como sendo equilibradas. A gente não vê um conflito inerente entre Agora, as duas. dentro do Bahá'í, quer dizer, por que o Bahá'í é uma minoria no Irã? É assim, a fé Bahá'í nasceu no Irã no século XIX. A fé Bahá'í trouxe alguns princípios que revolucionaram o Irã. Revolucionaram totalmente o Irã. Um deles era igualdade de direitos entre homens e mulheres. E lá não tem jeito, quer dizer, já começa a ser perseguido. Dentro do modelo islâmico, a primeira mulher a se tornar Bahá'í retira o véu e diz: todas as mulheres do mundo estão livres. O nome dela era Tahereh. A história dela se alastrou pelo Irã inteiro. Imagina uma população de mulheres escutando a história de uma mulher chamada Tahereh que tira o véu, século XIX, 150 anos atrás. Corajosa, hein? Corajosa. Mais tarde ela é estrangulada com o próprio véu e jogada dentro de um poço, para dizer que isso era uma fantasia, que isso não deveria acontecer. Os Bahá'ís constroem a primeira escola direcionada para a educação de meninas. Se você pegar a história da Malala no Paquistão, o que a Malala faz? Com 12 anos de idade, monta um blog. O blog dela é um blog voltado para o direito das meninas estudarem. O blog dela vira alvo do Talibã. Ela lá acho que com 14 anos de idade, está indo para a escola com um grupo de meninas. 2 homens armados com metralhadoras entram no ônibus e dizem: quem de vocês é Malala? Ela levanta a mão e diz: eu sou Malala. Eles dão um tiro na cara dela. E ela vira o Prêmio Nobel da Paz de 2014 no mundo hoje. E ela é o representante da ONU e de várias instituições internacionais. Não tem nada a ver com o Bahá'í. Não tem nada a ver com o Bahá'í, ou tem tudo a ver com o Bahá'í, porque ela é uma criança que defende o direito das meninas estudarem. Na verdade, quer dizer, eu tenho que fazer um rápido intervalo comercial, a gente continua falando sobre isso, quer dizer, então o Bahá'í, na verdade, é uma religião, quer dizer, é uma forma de contestação, então, quer dizer, sofre essas pessoas, justamente pela manifestação que a gente vê, que você colocou na Praia de Copacabana, essas pessoas sofrem repressão no próprio país. A gente vai falar sobre isso, eu vou para um rápido intervalo, já continuo conversando com o ativista Flávio Hasek, um instante só, até já. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip. Estamos de volta recebendo aqui no Opinião Livre o ativista Flávio Hasek, que está dando uma explicação para a gente em relação a ele que é iraniano, ele é brasileiro, filho de iranianos, e a luta em relação ao ativismo que ele pratica, literalmente pratica em todos os segmentos, né? Isso que, dando essa explicação para a gente sobre o Bahá'í e como as pessoas elas sofrem por ser uma minoria no país. O Irã hoje, para você, já encaixando essas pessoas que sofrem pelo fato de terem escolhido, né, serem livres dentro de um país que não exerce a liberdade, principalmente em relação à mulher, como é que você vê tudo isso? A fé Bahá'í é uma religião revolucionária. Ela não tem clero, não tem dogmas e, como a gente falou, ela é uma religião que funciona democraticamente. Os Bahá'ís elegem os seus próprios líderes. Depois da Revolução de 1979 no Irã, o Khomeini, quando chegou ao poder, ele
já tinha muito medo da fé Bahá'í, por a fé Bahá'í ser essa religião libertadora revolucionária. O que ele fez? Ele assumiu o poder e, durante os 2 próximos anos, ele identificou quem eram os líderes Bahá'ís eleitos e mandou executar todos eles. Quer dizer, não tem chance para os Bahá'ís no Irã. Não, mandou executá-los. Então, durante esse período, mais de 220 pessoas foram executadas e eram os líderes. O que acontece quando os Bahá'ís, os líderes da gente, a gente faz uma nova eleição? Então, mas eles têm um lugar para eles, quer dizer, como é que você pode... É uma luta, né? Você ficar num país e você ser perseguido o tempo todo. Isso. Hoje em dia, o número oficial de Bahá'ís no Irã é entre 300 e 400 mil. Mas a gente acredita que pode ter mais de 1 milhão de pessoas que são Bahá'ís no Irã. O mundo está mudando tanto, né? Tem tanta... Você aqui no Brasil, de que forma você ajuda a mudar alguma coisa na política do Irã? Por exemplo, influenciando o governo brasileiro a votar contra o governo iraniano nas Nações Unidas. O Brasil, durante um período, se abstinha de votar em relação a várias ditaduras no mundo, porque acreditava que deveria manter um espaço de diálogo no qual eu acredito. Quando você conversava com o ministro Celso Amorim ou com os outros ministros de Estado do Brasil, e isso era uma das minhas funções, tentar conversar com o governo brasileiro e pressionar o governo para não criar um desconforto em relação aos países com os quais o Brasil tem relações diplomáticas, mas de chegar e dizer assim, violações graves de direitos humanos estão acontecendo, mulheres podem ser apedrejadas no Irã, isso é uma barbárie, isso não pode acontecer. A Dilma, quando tomou o poder, ela disse, eu não compartilho, ou eu não compartilho dessas ideias, e ela disse, e eu nunca teria relações com um governante que aceita apedrejar mulheres. É óbvio. Mas é isso então que você está pedindo. O que você quer? O ativismo, essa tua força é que os países... eles lutem contra um país que viva dessa forma. Como o Bahá'í, a gente nunca tem essa coisa de lutar contra. Tá. Os Bahá'ís são, como chama, pessoas que trabalham pela paz. Exatamente. A gente sempre trabalha com um discurso diferente. A gente quer que os países pressionem esses governos, como o governo iraniano, dizendo assim, os Bahá'ís devem ser respeitados no Irã. Os Bahá'ís não têm direito a ir à universidade no Irã. Eles não têm direito a estudar. Eles não têm direito a receber aposentadoria. Então, mas que tipo de pressão pode ser feita se a soberania é muito maior do que o governo brasileiro diz, o próprio ex-presidente do Brasil dizia que pediu especificamente para o Ahmadinejad, por favor, não mate essas pessoas. Por favor, liberte. Eles dizem que eles não foram, como chamar, executados por conta da pressão brasileira ou de outros. E é verdade, o Brasil ajudou muito. Só que, assim, o Brasil precisa manter a pressão sobre o governo iraniano. O Brasil precisa manter a pressão sobre esse governo para que os direitos humanos sejam preservados. Eu não sei, se você vê a comunidade LGBT aqui no Brasil, pessoas que são gays no Irã são executadas na rua. Eu vou dar um exemplo simples para você. Cachorros no Irã. É proibido ter cachorro hoje em dia no Irã. As pet shops todas foram fechadas e os cachorros na rua são todos mortos. E as pessoas são proibidas de andar com cachorro na rua. Mas por quê? Porque existe uma tradição dentro do Islã em que o cachorro é identificado com o lobo e o lobo é identificado com o mal. Então, se o lobo é mau, o cachorro é mau. Você percebe como a religião pode ser distorcida a um ponto de o animal talvez mais, inocente que você pode encontrar, pode ser visto como fonte de mal. Da mesma forma, a relação que você tem com as mulheres no Irã, com as minorias, você vê como os curdos são tratados no Irã. Eu acredito que você pode avaliar um país muito pelo tratamento que ele é dado à mulher. Silvia, se você puder me dar 1 minuto e eu puder falar disso, eu convido qualquer uma pessoa que está escutando a gente. Olha para lá para convidar. Se quiser entender a situação de um país, é muito importante você ver como esse país trata as suas mulheres. Para mim, além do IDH, deveria existir um índice em que você pudesse, através do tratamento que o país dá à mulher, os direitos que as mulheres têm, você poder dizer sobre o desenvolvimento daquele país. O índice do país. Okay. Os países mais desenvolvidos do mundo são os países onde as mulheres têm o maior índice de igualdade. Okay. E os países mais atrasados são os que tratam pior as suas mulheres.
E você vê, o Oriente Médio hoje sofre com esse problema, literalmente porque tem uma interpretação errada dos preceitos religiosos. A religião não, como é que eu vou dizer isso? Ela não endossa a perseguição às mulheres certeza, e a limitação dos direitos delas. Você tem uma parceria com Bill Gates? Na verdade, eu trabalho com a PATH. A PATH é uma ONG que é financiada pela Bill e Melinda Gates Foundation. É sempre bom lembrar que é Bill e Melinda, é ele e a esposa. Sim, por isso que é um país. A gente está falando aqui do respeito, por isso que o Bill Gates ficou tão rico. Porque tem a Melinda lá. Então, é Bill e Melinda Gates. E o que acontece? Eles têm um projeto no Brasil que tem a ver com saúde e nutrição, e eu estou tocando parte desse projeto aqui no Brasil já há quase 3 anos. Então, por isso quando a gente estava falando sobre ativismo, o ativismo ele não está só relacionado à questão do Irã, não tá... Quando a gente fala sobre os direitos dos negros no Brasil, isso é ativismo. E não são só os negros que têm que lutar contra isso. Perdão, eu coloquei em relação à sua parceria, porque eu queria entender assim, num país, por exemplo, como os Estados Unidos, essa preocupação em relação aos direitos humanos do Irã existe também? Quer dizer, existe uma força maior? Porque nós somos pequenos. Lógico que é tudo uma formiguinha. Você está aqui lutando pela liberdade dos Bahais. Eles têm até uma sede aqui pequena, né? Tem uma sede aqui em Pinheiros, fica na Cônigo Eugênio Leite 350, está aberta para visita de quem quiser conhecer um pouquinho mais. A gente tem uma biblioteca legal, tem um espaço para que as pessoas possam ler, conversar, trocar ideias, participar. A gente tem trabalho ligado à educação de crianças, de jovens, adolescentes e educação de adultos. Quer dizer, um dos focos da comunidade Bahá'í é a questão da educação e a gente tem trabalhado isso muito forte no Brasil inteiro. Desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas. A gente tem uma comunidade Bahá'í de 57 mil pessoas no Brasil. Olha que maravilha. Das quais menos de 300 pessoas são iranianas ou de origem iraniana. Muito brasileiro também. São brasileiros. A comunidade Bahá'í é uma das comunidades mais coloridas que existe no Brasil do ponto de vista Eu fico feliz étnico. porque, só dando uma parte, eu quero só voltar em relação ao Bill Gates para complementar o que eu estava pensando. A gente assiste muito, né, que o islamismo, o lado ruim do Islã, dos jihadistas, enfim, desses jovens todos que estão sendo aglomerados e chamados, atraídos, quer dizer, de alguma forma para o mal, eles estão sem caminho. Então, de repente, você tem o Bahá'í que pode levar e impulsionar um caminho do bem, um ativismo do bem e se unir para tentar mudar alguma coisa. A gente tem que acreditar que vai mudar. Isso. O que eu perguntei do Bill Gates e da Melinda Gates é que se existe de alguma forma esse ativismo, essa força que você passa para a gente, se você consegue passar para eles também para ajudar nessa mudança. Entendeu? Porque pessoas fortes que possam mudar também essa visão em relação à mulher e principalmente em relação aos direitos humanos no Irã. Isso. É assim, toda transformação acontece através de uma movimentação coletiva. Ela começa no indivíduo com um sentimento. Esses sentimentos surgem a partir de valores que as pessoas têm dentro dos seus corações. A gente tenta, de pequeno, com as crianças, incutir esses valores e fazer com que, quando elas cresçam, elas se transformem em ativistas que podem mudar a realidade. Quando você tem um cara como o Bill Gates, que tem uma fortuna como a que ele tem, você sabe por que ele resolveu dar a fortuna dele? A história é uma história muito interessante. Ele, conversando com Warren Buffett, que era um dos homens mais ricos do mundo também, ele disse... O que vai acontecer? E o Warren Buffett falou assim, eu quero saber o que vai acontecer com seus filhos. O que você acha que vai acontecer com seus filhos quando você morrer e sua fortuna chegar até eles? Ele falou, se você gosta dos seus filhos, não deixe o dinheiro para eles. Ele falou isso? Ele falou isso. Por quê? E o Bill Gates disse, não estou entendendo, isso pegou mais na mulher dele. Ele disse, se você gosta dos seus filhos, você não pode deixar que aconteça com eles o que aconteceu com os filhos de outros milionários. Naturalmente, o Warren Buffett disse, eu vou deixar a minha fortuna e eu acredito que a gente deveria criar um fundo juntos para ajudar a transformar o mundo. E eles criaram esse fundo gigantesco e o Bill Gates disse que ia deixar uma porção muito pequena da fortuna para os filhos, um valor em torno de 5 milhões de dólares. E o resto da fortuna dele, que era mais de 70 milhões... Eles que trabalhassem para mudar o mundo com aquele dinheiro. E com todo esse dinheiro, não necessariamente você pode ter a garantia de transformação.
Porque a transformação acontece no coração dos homens. É isso aí. Não é com dinheiro que você faz a transformação. E a transformação acontece no coração dos homens por uma transformação de valores. A maior crise que a gente vive hoje não é uma crise de água ou de dificuldade com eletricidade ou com violência. A crise nossa é uma crise de valores. Exatamente. O que desejamos como indivíduos, o que desejamos como civilização. E a gente está até terminando, quer dizer, aí mostra um pouco, né, o que nós desejamos para uma carinha como essa, quer dizer, o seu lado fotógrafo. Esse é um hobby que eu tenho e eu trabalho como cineasta, eu tenho uma produtora, mas eu gosto muito das fotografias, eu gosto muito de fotografar também, eu fotografo com crianças, celular mesmo. Né? Eu gosto de fotografar crianças e pessoas mais velhas também. E eu fotografo os dois. As fotos aqui, acho que elas estão no formato de TV, elas normalmente usam o formato de portrait. Vocês veem aqui, elas estão um pouquinho alargadas, estão meio distorcidas assim, mas vocês conseguem ver, essas são pessoas que eu encontro nas ruas, amigos. Esse rapaz eu encontrei na Califórnia, na praia, e começamos a conversar. Ele veio me perguntar sobre a fé Bahá'í, porque eu tinha ouvido falar que uma prima minha e tal, e ele começou a conversar do nada. Isso é uma coisa que acontece muito comigo. Como as pessoas conhecem pouco a fé Bahá'í, é natural que em todo instante alguém vem me perguntar: você podia me explicar um pouco mais sobre isso e tal? Olha, eu adoraria que você continuasse explicando muito, porque eu tenho certeza que nós só começamos o papo, né? Você deve ter muita coisa para contar, infelizmente a gente não tem mais tempo. Quero te agradecer muito, parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigado. Continua aí passando essa força que você tem para todas as pessoas que te encontrem. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.